E aí galera, tudo bem? Rapidinho antes de começar o vídeo, só lembrando que a gente oferece aulas particulares, monitoria, resolução para lista de exercício e mais todo tipo de ajuda que você pode precisar, seja para passar de semestre na faculdade ou entender aquela matéria que você sempre quis, mas nunca conseguiu. Eu vou deixar o contato na descrição, tanto o e-mail, ou se você for das antigas, ou então a página do Facebook, se você quiser, manda uma mensagem lá e a gente conversa. Bom, e aí gente, tudo bem? Hoje eu quero falar mais uma vez sobre algumas curiosidades. No caso, uma história, um resumão bem rápido da história da física e um pouco da matemática por consequência. Ah, Alguns comentários antes de começar. Esse daqui não é exatamente um resumo acadêmico nem nada, então eu não vou ficar pegando muito no pé das informações do tipo que data e quando exatamente. Eu quero deixar a coisa um pouco mais dinâmica para ficar um entretenimento mais divertido. E enfim, eu espero que vocês se divirtam tanto assistindo quanto eu me diverti fazendo. Bom, que mais? Ah, a maioria das coisas que eu coloquei aí, eu tenho de vários anos, tanto na escola quanto na faculdade, de histórias que contam. Então, se tiver algum detalhezinho, alguma coisa que tá fora, vocês avisem. Mas, como eu disse, é mais para ter uma ideia do que propriamente dito vocês saírem daqui manjando pra caramba de história. Bom, então vamos começar. Ah, Tudo como de costume na história da humanidade começou na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os caras tinham muito tempo livre, literalmente muito tempo livre, a ponto de ficar sentado o dia inteiro e se perguntar do que somos feitos, para onde vamos, o que somos, como as coisas existem. E dessa história nasceu os primeiros modelos atômicos, que não é o que está aí na foto, esse daí é o modelo do Rutherford, mas se eu colocasse só uma bola aí ia ficar muito sem graça. Eles também desenvolveram a geometria, tanto que eles conseguiram construir, por exemplo, a Acrópole que está aí do lado direito. E eu coloquei o Aristóteles no meio, só porque provavelmente ele é o maior representante dessa geração. Mas a maior diferença para a física moderna, por assim dizer, é que era tudo muito filosófico. Eles não tinham necessidade de descrever matematicamente os acontecimentos. Então eles ficavam pensando por que as coisas caem no chão, mas eles não desenvolveram a conta para explicar como ela cai no chão. Então, na verdade, isso daí foi só uma base que ia ser usada bem mais tarde por outros cientistas, mas em termos de matemática para a física, eles não chegaram a desenvolver muito grande coisa. Eles desenvolveram matemática para a matemática e a filosofia da física. Bom, daí eles passaram esse conhecimento para os romanos. Roma era uma sociedade parecida com a Grécia nesse quesito, mas Roma caiu, teve as invasões dos bárbaros e aquilo tudo que a gente aprende na aula de história. Então daí começou a famosa Era das Trevas. Daí não dava para você fazer muita ciência, porque a igreja não deixava. Então, se você chegasse e falasse a Terra gira em torno do Sol, eles provavelmente iam te dar um corretivo, porque isso era proibido na época. Então, apesar de ter alguns desenvolvimentos técnicos e tecnológicos, principalmente desenvolvidos a plantação, então moinho, essas coisas do gênero, em termos de produção científica, foi uma era realmente muito limitada. Daí, só para ter uma noção, a principal ideia científica da época, por assim dizer, era o geocentrismo, que é um sistema solar onde a Terra está no meio, até porque a gente é a criação de Deus, então a gente tem que ficar no centro de absolutamente tudo. E a única coisa que a maior parte dos cientistas tem em comum dessa época é a fogueira, porque se eles falassem alguma coisa, necessariamente eles eram queimados, ou não necessariamente queimados, mas enfim, não ficava boas as coisas para eles. Mas por sorte, isso não durou muito tempo e a gente chegou no renascimento cultural, que é onde a história da física, por assim dizer, realmente ganha uma força grande. E por que isso acontece exatamente?
Bom, porque pela primeira vez a matemática foi usada para descrever os fenômenos naturais. Então não ficava aquela coisa vaga do tipo, ah, é átomo, não é átomo, a coisa cai, não cai, como funciona. Dessa vez, Newton, basicamente ele descobriu as leis da mecânica e, mais do que isso, ele descobriu como interpretar a física em termos da matemática. Então, se alguém tiver interesse, tem um livro que ele escreveu chamado Principia, que é considerado o nascimento da física, onde que ele explica todo o raciocínio. E apesar dele ter sido o criador do cálculo, ele fez todas as contas baseadas em geometria. Então você vai ver a órbita dos planetas dividida em vários triângulos, que é assim que ele aprendeu a fazer conta. Isso deu, digamos assim, um grande impulso para a humanidade, porque você conseguia dizer com precisão o que ia acontecer antes das coisas acontecerem. Nessa época também a igreja perdeu força, então ela não conseguia mais parar essas ideias. Daí você tinha alguns caras, tipo Galileu, que ainda foi censurado pela igreja, tanto que ele morreu exilado num castelo, se eu não me engano na Itália, mas isso eu precisaria checar. Mas o Copérnico, por exemplo, ele já conseguiu fazer as medições dele e propor que a gente, na verdade, deveria rodar em torno do Sol e não ao contrário, porque a igreja não conseguiu alcançar ele. Só por curiosidade, ele foi um astrônomo contratado pelo Tycho Brahe, que era um rei, se eu não me engano, é de algum dos países nórdicos. É isso mesmo, ele era da Dinamarca, perdão. E na verdade ele era um príncipe, já que a realeza naquela época tinha muito dinheiro, ele contratou o Copérnico para ajudar ele a estudar astronomia, que ele era apaixonado por isso. Inclusive, dizem as más línguas da física, isso daí é mera fofoca, ninguém sabe se é verdade ou não, que o Copérnico matou o Tycho Brahe depois para conseguir pegar os dados que ele fez, que ele era um excelente medidor de, nas questões astronômicas, então medir posição de planeta, de estrela, tanto que os dados que ele coletou há quase 500 anos atrás ainda é usado hoje em dia. Bom, daí só para vocês terem uma noção de como as coisas mudarem, isso pode parecer bobinho, mas tem um peso enorme. O modelo geocêntrico caiu e a gente adotou o modelo heliocêntrico. Daí vocês perguntam, tá, e por que essa mudança é tão grande? Porque o homem, o ser humano, ele parou de ser o protagonista principal do universo e entendeu que existem coisas que são muito maiores do que ele. E isso para a época era uma ideia avassaladora, porque o pessoal tinha a ideia que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então tudo que tem a ver com o ser humano é perfeito e a gente está no centro e as coisas funcionam assim, e é tudo lindo e maravilhoso. E isso daí foi a primeira quebra gigante que você teve com as ideias anteriores. Bom, daí vamos adiantar um pouco o processo para o vídeo não ficar muito longo. Só para dizer, eu estou pulando 200 anos, quase 200 anos aqui do Newton até praticamente o começo do século XX. Não que não tenha acontecido nada importante, muito pelo contrário. Essa daí foi uma das eras de ouro da física, por assim dizer. Mas em termos de colocar isso num vídeo para contar a história, não fica muito legal, porque tem umas treta interessante mais pro final uh, do século XVIII ou XIX, começo do século XX. Mas eu acho interessante a gente ressaltar o que estava acontecendo em termos de ideia aí. Depois do Renascimento Cultural, ali no final dos anos na segunda metade dos anos 1800, do século no caso, né? Você tinha que a ciência era como se fosse um marco civilizatório. Então, a sociedade europeia eles tinham um orgulho enorme, eles se achavam o suprassumo da inteligência porque eles descobriram a eletricidade. Tá aí uma foto do Maxwell e de uma lâmpada antiga, para vocês terem uma ideia. Você tinha a Revolução Industrial correndo solta, ela estava no auge, e você tinha uma filosofia bem positivista, porque a qualidade de vida tinha melhorado muito, a expectativa de vida tinha melhorado muito, você tinha novas tecnologias surgindo o tempo todo, então máquina a vapor, carro, esse tipo de coisa. Então os caras se achavam muito, 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 muito bons.
tanto que na física tem uma história engraçada. Eu procurei o nome desse cara em todos os lugares, mas eu não achei, então se alguém souber, por favor, escreve aí. Mas tinha um cientista bem influente no final do século XIX. Se eu não me engano, ele era inglês, e ele falava que assim, você não precisa mais estudar física porque a gente já sabe tudo, a gente é o suprassumo da inteligência, e ele desincentivava as pessoas a estudar física no sentido teórico, acadêmico, por assim dizer, porque ele falava que a gente já resolveu tudo. Tanto que um dos grandes dilemas dessa época era a ideia do determinismo, que eles tinham já as leis fundamentais, por assim dizer, daquela época, então o eletromagnetismo, a termodinâmica, a mecânica, e daí a pergunta que ficava no ar era se a gente conseguisse calcular a posição e a velocidade de todas as partículas no universo em determinado instante de tempo. Pelas nossas equações, a gente conseguiria, em tese, prever tudo o que vai acontecer no universo daqui para frente. Porque as partículas têm que seguir as leis da física, a gente sabe as leis da física, então a questão que ficava era se você tinha ou não livre-arbítrio. Se você já tinha um destino escrito pelas leis da física e tudo ia acontecer daquela maneira, ou se você poderia escolher o que você ia fazer ou não. Bom, esse era o pensamento da maioria do povo dessa época, mas as coisas não estavam tão bem assim, né? E alguns dos nomes importantes que ficaram na história, eles mostraram isso. Como exemplo, eu deixei o Boltzmann aqui. Vou começar da direita para a esquerda. Ele tem uma história meio trágica, que ele é um dos caras que notou que na física estava faltando alguma coisa. Ele é o pai da mecânica estatística. E a mecânica estatística, ela é meio que um complemento da termodinâmica. Só que naquela época ele obviamente apresentou os trabalhos dele para a comunidade científica, mas os caras eles eram tão prepotentes que quando eles viram a ideia do Boltzmann, eles ficavam falando, meu, você tem problema, né? Porque a gente já descobriu tudo aqui, já tá tudo bonitinho, coisa e tal. Tanto que o meu professor de estatística, ele brincava que é um saco ler o trabalho do Boltzmann, que a cada livro que ele escrevia, a cada artigo que ele publicava, ele mudava as definições que ele mesmo escreveu para tentar convencer o pessoal que ele estava certo. Bom, ele tentou, acabou não conseguindo e literalmente se matou de frustração. Ele cometeu suicídio, se eu não me engano, com 40 e poucos anos. O segundo, que é o do meio aí, é o Marx. Falando um pouco de humanas agora, que não é minha área, então se eu falar alguma besteira, por favor me corrijam. Mas ele estudou o capitalismo desde o começo da humanidade e ele já estava falando, meu, isso daqui não vai dar certo, as coisas não estão funcionando tão bem quanto o pessoal está dizendo, fica de olho aí, não vai ser legal. E o terceiro é o Schopenhauer, que ele era totalmente o oposto do positivismo. É, eu sempre brinco que ele é um velho bem mal-humorado, porque tudo que ele fala é a sociedade idiota, todo mundo é idiota, todo mundo é tonto, todo mundo se acha, e enfim, ele ia na contramão desse movimento. Inclusive, ele foi o cara que inspirou os trabalhos do Nietzsche, que daí sim o Nietzsche ele faz meio que um pouco mais aprofundado e um pouco mais acadêmico, até onde que eu saiba, eu já disse, não é a minha praia isso, e ele acaba com todo esse pensamento dessa época. Bom, mas voltando ao que eu entendo mais ou menos, vamos ficar na Revolução Científica que aconteceu nesse final do século XVIII, final do século XIX para o século XX. Lembra que eu falei daquele maluco lá que avisava que não estuda física porque a gente já resolveu tudo, coisa e tal? Então, na verdade, tinha algumas pequenas partes da física que ele chamava de nuvens negras que faltavam ser resolvidas. E aqui eu vou destacar duas delas porque eu acho que são as melhores para dar o exemplo. Um é o efeito fotoelétrico e o outro é a radiação do corpo negro. O efeito fotoelétrico é a ideia mais ou menos assim. Você pega um pedaço de metal e você joga a luz nele. Daí, conforme assim a frequência de luz que você joga, ele solta ou não elétrons. Bom, qual que era o problema? Isso daí já era descrito mais ou menos, só que uma coisa que ninguém entendia era por que quando você lançava uma luz muito forte, mas com uma frequência muito baixa, então, sei lá, uma luz vermelha, que era assim a espada do Darth Vader, forte pra caramba, não saía elétron nenhum.
Mas em compensação, quando você pegava aqueles apontador de caneta na cor azul e você lançava, saía elétron. Eles não conseguiam entender qual que era a relação da frequência com os elétrons se soltar ou não do metal. E o segundo problema que ficou famoso pelo próximo slide, que eu vou mostrar daqui a pouco, é a radiação do corpo negro, que é mais ou menos a ideia é essa. Se você tem um objeto e você esquenta ele, ele emite radiação eletromagnética, vulgo luz. Só que a teoria que a gente tinha, eu vou explicar melhor depois, como eu já disse, ela dava ruim. Quando você tentava fazer as contas com o que a gente sabia na época, você chegava em uns resultados absurdos e não fazia o menor sentido. Na matemática, aí eu tive que dar uma pesquisada, também não é muito a minha área, eu sei que existe, eu vi por cima, mas eu não sou especialista, mas eu sei que nessa época eles tinham problemas com os axiomas da matemática. E a ideia é mais ou menos a seguinte: ah, tinha um povo lá que queria saber qual que era a coisa mais fundamental da matemática. Aquela lá que, assim, se você tivesse que escrever as leis da matemática numa folha de papel, qual seria a lei zero? E eles estavam com problema para achar esses axiomas que, enfim, descrevem o básico do básico do básico do básico. Eu vou explicar isso mais para frente também. Mas vamos voltar para a física agora. Na física a gente tinha o problema da radiação do corpo negro, como eu disse. E daí eu deixei no gráfico aqui. Se vocês verem, tem uma linha preta, uma que vai até o infinito lá. Essa daí seria a, a curva de frequência que seria emitido por um objeto a uma determinada temperatura. Daí vocês me perguntam, tá, e qual que é o problema dessa curva preta aí? O problema é que ela está dando infinito. Ela vai para infinito e isso quer dizer que teria energia infinita e qualquer coisa com uma temperatura qualquer, independente qual fosse, ia emitir uma quantidade infinita de luz. E se você já acendeu uma lâmpada, você nota que a quantidade não é infinita, até porque você consegue, sei lá, ah, esconder ela atrás de um caderno. Não é muito difícil. Bom, daí vem uma das maiores cagadas, entre muitas aspas, essas cagadas aí da história. O Planck, ele era dessa geração mais velha, mas ele falou: eu vou dar um chute aqui, eu vou supor que a luz é quantizada simplesmente porque eu tô afim e porque daí os, a conta bate certinho com os dados experimentais. Porque ele era um excelente matemático, então quando os caras pegaram os dados lá, que são essas outras curvas que aparecem no gráfico, ele bateu o olho e falou: Meu, isso é uma distribuição de probabilidade. Então ele simplesmente fez esse chute porque sim. Daí perguntaram para ele depois: Tá bom, mas o que isso significa? E a resposta dele, isso daí, inclusive, se vocês procurarem, vocês acham na internet, foi algo do tipo: claramente está errado, mas é uma solução transitória só, até a gente achar as leis certas que são compatíveis com a termodinâmica. E ficou por isso mesmo, até que apareceu o cara mais insuportável da face da Terra. Insuportável porque ele acertava tudo, que é o Einstein. Ele, quando olhou essa ideia de luz quantizada e coisa e tal, ele bateu o olho e falou: Meu, é óbvio, né? Vocês estão moscando. A luz, obviamente, é quantizada, ela vem em pequenos pacotes, e esses pacotes que causam, inclusive, o efeito fotoelétrico. Quer ver? Vamos voltar rapidinho aqui na imagem do fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Se você imaginar que essa luz que está batendo na placa não é luz, mas é tipo uma bolinha assim, e a bolinha, a luz vermelha é uma bolinha muito pequena, ela bate e não faz nada. E a azul é uma bola muito grande, você bate e estoura tudo. E daí foi isso que ele propôs, mais ou menos. E daí faria sentido com a explicação também que se você pegar uma luz que é muito forte, ela só tem mais quantidade de bolinhas, por assim dizer. Mas a bolinha não é nem maior nem menor. Então se você jogar 1 trilhão de bolinhas pequenas, ainda não dá efeito nenhum. Agora se você jogar meia dúzia de bolas grandes, você consegue tirar os elétrons das órbitas. Bom, obviamente a sociedade daquela época eles não aceitaram isso muito bem. Eles olharam para a cara do Einstein e falaram, o Einstein nessa época ele não tinha 20 e poucos anos, falaram: "Moleque, volta a estudar. Aqui você tá falando besteira, né?" Bom, acontece que depois o Einstein ele descobriu a relatividade restrita e a relatividade geral, e daí ele calou a boca de todo mundo porque são teorias muito
muito sofisticadas e muito ah, importantes na história da física. Nesse meio tempo também a quântica se desenvolveu, então o pessoal ficava se perguntando, será que aquilo que a gente entende mesmo? Porque a partícula não pode ter velocidade, posição bem definida, mas o que isso significa? Será que a realidade que a gente vive é essa mesmo? O que está acontecendo? E também eles descobriram as partículas subatômicas, então a descoberta do nêutron é de 1930 e alguma coisa, que está mais ou menos nessa época também, e o desenvolvimento da física nuclear, depois física de partículas e assim por diante. E daí acontece que aquelas nuvens, pequenas nuvens negras que o cara falou, eram na verdade o universo inteiro, basicamente. Eles só não tinham noção naquela época. E foi essa geração que descobriu tudo isso e peitou toda aquela sociedade e falou: Meu, vocês estão falando besteira. Olha só como tem coisa para ser feita ainda. Bom, agora falando um pouco da matemática. Ah, lembra que eles estavam querendo descobrir qual que eram as leis fundamentais da matemática? Então, o problema era mais ou menos esse. Mais uma vez, eu não manjo disso, então tudo que eu falar cabe recurso, mas isso foi o que eu entendi enfim, do pessoal que eu conversei. Você tinha um conjunto de axiomas que são tipo as leis fundamentais da matemática. Vamos supor que você tinha 5. Daí, quando você tentava usar os 4 primeiros para provar o quinto, dava que o quinto estava errado, porque faltava um. Daí você falava, bom, então a gente adiciona esse um axioma. Daí você tinha 6. Você usava os 5 primeiros para tentar provar o sexto e dava errado. E daí ficou nessa história aí, até que um cara chamado Gödel, que era super amigo do Einstein, ele propôs o teorema da incompletude, que diz que não existe nenhum sistema, nenhum conjunto de axiomas que pode ser ao mesmo tempo completo e uh, completo e certo, correto. E o que isso quer dizer? Que toda vez que você definir um conjunto de regras, sempre se você tentar usar elas para provar elas mesmas, vai dar em alguma besteira. Então você teria que ter um número infinito de regras para poder ter um sistema que faz sentido. Daí foi um tapa na cara gigante, porque a matemática era considerada a ciência mais perfeita, que tudo é certo, tudo é exato, tudo faz sentido. E bom, tava errada, tava não, ainda está. Mas a gente supera esse trauma com o tempo. E eu deixei só como curiosidade os axiomas, que são essas leis fundamentais que a gente usa hoje em dia. Se vocês quiserem procurar, o nome está aí embaixo. Elas são de teoria de conjuntos, então se vocês não entenderem nada, não se preocupa, porque não é feito para entender. Bom, e agora só para concluir, para provar que essa geração estava certa quando eles falaram que ia dar ruim, que tinha muita coisa para fazer. Ah, enquanto rolava todas essas tretas no mundo da ciência, o mundo passava por um momento assim muito complicado. Então a gente tinha a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a ascensão do fascismo, tudo isso estava acontecendo no meio dessa revolução científica. Tanto que uma história interessante, o buraco negro ele foi primeiro descoberto teoricamente em uma trincheira da Primeira Guerra Mundial. O cara era um professor de faculdade que foi recrutado pelo exército alemão para fazer cálculo de artilharia. Daí, quando ele recebeu os papéis do Einstein sobre a relatividade geral, ele falou: Meu, mas tem uma coisa aqui que dá ruim. Daí, ele fez as contas lá e ele descobriu qual que deveria ser o raio de algum planeta ou de algum corpo para ele virar um buraco negro. O nome do cara é Schwarzschild, se alguém tiver curiosidade. E, enfim, curiosidades aleatórias no meio da apresentação. E, na verdade, isso daí foi o último prego do caixão para aquela geração do final do século XIX. Porque, na verdade, esses acontecimentos todos, eles mostravam o que tinha de mais podre no ser humano, ou o que tem, talvez seja o tempo verbal certo, porque eles consideravam, por exemplo, um absurdo tortura. E em todos os acontecimentos aí, houve tortura, houve uh, matança em escala industrial, houve a ciência sendo usada para, enfim, para
entre aspas, algo do mal, seja lá o que isso possa significar. E aquela cultura que era a cultura europeia, que era a melhor de todas, que era a, o auge da humanidade, ela não só deixou tudo isso acontecer, como ela também se autodestruiu. E para falar um pouco disso, eu queria falar de Dresden, que eu não sei se vocês conhecem a história, mas ela era uma cidade cultural e artística no final da Segunda Guerra Mundial, e ela foi bombardeada por 3 dias seguidos. Então, aquela mesma cultura que o pessoal acreditava que era o caminho certo para a humanidade se mostrou tão podre que eles não conseguiram nem preservar ela mesma. No mais, teve também a revoluções socialistas no mundo inteiro, que mostrava que na verdade existia uma desigualdade social monstra, que o sistema perfeito não era tão perfeito assim. Você teve a bomba de Hiroshima, que foi a primeira vez que a ciência foi usada a esse nível para causar esse nível, esse tamanho, essa tamanha destruição. E, enfim, só para acabar aqui, eu queria fazer uma pequena reflexão, que é quando você vê esse monte de propaganda falando que o futuro é agora, e nós somos, e nós fizemos, e nós acontecemos, um povo aí falando que eles são melhores ou piores do que o outro, seja pelo quanto que ele ganha, pela quantidade de línguas que ele fala, pelo lugar que ele estudou, pelo candidato que ele votou, etc, etc, etc. Se a gente não está repetindo exatamente os mesmos passos daquela geração antes do Einstein, que era prepotente e falava que eles são tudo e todos ao mesmo tempo. E se a gente vai precisar passar por tudo isso que está aí para a gente aprender que o caminho não é esse. Bom, dito isso, eu encerro por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vê-los novamente aqui.